Gênesis, livro da Gênese, como o próprio nome diz, né, senhores? É um livro que vai tratar dos começos, que a palavra Gênese quer dizer exatamente isso, os inícios, o começo. Começo do quê, Paulo? O começo do mundo, começo do ser humano, começo da história, do tempo, do espaço, né? Tudo isso é criação de Deus. Deus é eterno, é alguém além do tempo, do espaço, de tudo isso. E começo da igreja. Começo da sua história enquanto igreja, da minha história enquanto igreja. Esse livro, ele foi escrito mais ou menos em 1440 a.C. E ele foi escrito por Moisés ao tempo do deserto, ou seja, já no fim da história de Moisés. E o que nós vamos fazer, senhores, é passear. Você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis e nós vamos aos pouquinhos vendo as histórias e tirando rapidamente o que há de principal em Gênesis. Então a minha proposta é fazer com os senhores e junto com os senhores esse esboço, traçar esse esboço. O que está contido aqui no livro, do começo até o fim do livro. Depois vou fazer o mesmo com isso, tá bom? Então tá. O começo de Gênesis, capítulos 1 e 2, vão tratar do que nós chamamos de criação, e eu não vou demorar muito aqui não, já falamos bastante de criação, né? Já falamos bastante de criação. Mas o que há de importante nós tirarmos da criação? Em primeiro lugar, Gênesis 1 e 2 são as bases que vão firmar o que nós chamamos de monoteísmo. Ou seja, a ideia de que só há um Deus, e esse Deus é criador. E esse Deus, além de criador, é sustentador. Ou seja, o mundo, o universo, tudo que existe é separado entre Deus que criou e o resto, porque o resto é criatura. Deus é de uma natureza e o resto é de outra natureza. Senhores, quão importante isso é para nós, para entendermos o nosso relacionamento com Deus. Senhores, se relacionar com Deus não é se relacionar com alguém que é igual a você. É se relacionar com alguém que é soberano, que é de uma natureza totalmente diferente da sua, totalmente superior a você. No entanto, ele, apesar dele se dignar a vir até nós, né, se abaixar até nós, para se relacionar conosco, nunca imagine que você é como Deus. Esse foi o erro dos nossos pais. Deus é diferente. Deus é superior, Deus é soberano. Deus é Deus e todo o resto é criatura. Isso é fundamental para o cristianismo. Mas o que mais está embutido aí em Gênesis 1 e 2? Gênesis 1, 27, o que diz lá? Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, tanto o homem quanto a mulher são criações de Deus, tanto o homem quanto a mulher são imagem de Deus. É isso que esse versículo vai dizer, né? Deus cria aí o ser humano e Deus cria homem e mulher. Os atributos que o homem tem que o tornam digno ou que o tornam a excelência da criação, a mulher também os tem. De forma que no cristianismo, homem e mulher são igualmente dignos. Homem e mulher são salvos pelo mesmo Deus, da mesma forma. Se relacionam com Deus da mesma forma. São iguais em dignidade, mas são muito diferentes em funções e até em fisiologia. Né? Gisele estava comentando comigo. O quão impressionante é a força de um homem. Eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso ela dizer isso. Né? Mas é verdade. Porque homem e mulher são diferentes para serem complementares. Por isso, Deus olha e fala assim, não é bom que o homem esteja só.
Vou fazer para ele alguém que o complemente. Deus sabia, Deus planejou tudo. Mas para deixar Adão apaixonado, embasbacado, ele fez Adão passar pela solidão. Para depois trazer para Adão alguém que lhe fosse idôneo, igual e ao mesmo tempo complementar. Quer ver? Gênesis 1, 28. Há duas ordens, além da ordem de não comer da árvore. Né? Antes do pecado, que o pecado vem em Gênesis 3, há duas ordens, há dois mandatos que nós chamamos que Deus tinha dado ao homem e à mulher. Além de dar a ordem, olha, não coma daquela árvore, há duas outras ordens que nós chamamos de mandatos. Gênesis 1, 28, está lá. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nesse versículozinho aí há duas ordens. Há 4 verbos no imperativo aí. 2 de uma ordem, 2 de outra. O primeiro mandato é o que nós chamamos de mandato social, que está nas ordens multiplicai, enchei. Ou seja, tenham filhos. Olha o tamanho do universo que eu construí. Encha o universo. Nós não conseguimos encher o planeta Terra ainda, né? Mas multiplicai, enchei. É tão óbvia a necessidade da complementaridade, né, senhores? Como multiplicar e encher a terra, se não da união de um macho e uma fêmea? Aqui, se eu tivesse no outro curso, eu ia falar assim, ó, senhores, essa questão do cristianismo abrir para o movimento LGBT é impossível, porque já no começo, já de começo, nós ferimos o projeto de Deus completamente. O projeto de Deus é a complementaridade entre um homem e uma mulher, como base do mandato, da ordem, como base para cumprir a ordem que ele deu, de encher a terra, de crescer, de multiplicar. Mas há um segundo mandato, há uma segunda ordem, né? Que é o que nós chamamos de mandato cultural, que é quando Deus vira para o homem e para a mulher e fala assim, sujeitai. Que ele diz assim, dominai. Ou seja, toda a natureza deve ser sujeitada e dominada por você, ser humano. Você é a excelência da criação. Você é o meu gerente para fazer o mundo andar para frente, para fazer o universo prosperar, caminhar, se desenvolver. Tem gente que se angustia quando pensa no céu, fala assim, o céu vai ser um negócio parado. Não, o paraíso não era parado. O paraíso era um projeto de conquista, com desafios, né? Sem dor, sem sofrimento, mas com desafios. Ou seja, pegar o universo e transformar o universo, fazer do universo um lugar mais grandioso, mais glorioso. É isso, senhores. Tem gente que se angustia também, pensando assim, não vai ter trabalho no céu. Lê do engano, senhores. O trabalho é anterior ao pecado. Nós vamos trabalhar. A questão é que vai ser... Aí eu já não sei. Sim. Mas a questão é que vai ser bom. Diferentemente daqui, lá vai ser ótimo. É um trabalho que preenche você. O cansaço é posterior. Isso. Entendeu? De forma que há o mandato cultural. Enquanto para o mandato social, Deus institui uma forma de fazê-lo, né? Deus cria assim, essa união aqui para cumprir esse mandato tem um formato que funciona nesse formato e é bom que
caminhe por esse formato, chama casamento, né? Deus institui o casamento, e o casamento é a primeira instituição divina para relacionamentos humanos. O casamento é a instituição basilar da sociedade, senhores. A sociedade será tão melhor quanto melhor forem as famílias. Essa é a luta do cristianismo do século XXI. Preservar famílias. Preservar papai, mamãe, filhinho, vovó. Por quê? Porque Deus criou assim. E é assim que vai dar certo. É nessa instituição. Então, para o mandato social, Deus institui a família, o casamento. Mas para o mandato cultural, nós vamos ter aí outras instituições, né, que vão da família até o Estado. Família, igreja, cidade, vizinhança, até chegarmos ao Estado. Tudo isso subordinado a esse projeto, a esse mandato, a essa ordem de dominar, de gerenciar tudo que Deus criou para a glória dele. E esse é o nosso papel, tá bom? Um outro aspecto aí, talvez o último aspecto da criação, que eu quero trazer para vocês, é a gente parar para pensar um pouquinho sobre o que é a imagem de Deus em nós. E aí essa imagem de Deus em nós, ela está em todo ser humano, não só nos cristãos. Claro, nos cristãos essa imagem brilha mais, mas essa imagem de Deus, ela é da raça, né? Alguma coisa da criação. Ela é anterior ao pecado, porque o pecado obscurece em uns mais e outros menos, mas que é do ser humano enquanto ser humano em si. E isso faz todo ser humano digno igualmente. Percebe? Olha, a partir do momento que todo mundo que já existiu e que existe é a imagem de Deus, todo mundo é digno. Tá. É porque a gente não tem como saber quem é e quem não é. Não. Todos são. Quem é e quem não é cristão, né? Mas imagem de Deus, todos são. Todos. Pensa no nome ruim aí. Se for do Brasil e político, não fala. Mas pensa. Imagem de Deus. Nele tem imagem de Deus. Em quais atributos? Deus tem atributos que são só dele, que a teologia vai chamar de atributos incomunicáveis. Por exemplo, a soberania dele. A glória, a eternidade é dele. A eternidade, Paulinho, mas a gente não morre. Então você é imortal, você não é eterno. Eterno é ele. Mas há atributos comunicáveis. 3, rapidamente aqui, 3 da nossa imagem de Deus. Que está em Deus e Deus deu para todo ser humano. E ao dar a todo ser humano, isso faz do ser humano a excelência da criação. 3 atributos. Racionalidade. Capacidade de raciocinar, de pensar, de compreender e de transmitir aquilo que compreendeu. Entendeu? Isso está em Deus. Deus é um ser racional e transmitiu-nos a racionalidade. Ao transmitir-nos a racionalidade, ele requer de nós, então, 2 coisas: ordem e progresso. Onde é que eu vi isso? Na bandeira do Brasil, né? Só que na bandeira do Brasil já é um negócio meio deturpado, mas originalmente Deus requer de nós, então, que nós ordenemos as coisas e que nós façamos as coisas progredir. Por isso nós somos racionais. Por exemplo, por isso eu sou presbiteriano. Por quê? Porque eu vejo na presbiteriana esse desejo de ser racional até o limite da razão. Ou seja, eu quero compreender a Bíblia, a palavra de Deus, o máximo que me for possível compreender. Muitas igrejas têm uma abordagem diferente. A nossa não. A nossa privilegia esse conhecimento, essa profundidade no compreender até o limite, porque a nossa racionalidade ela tem limites. Ela tem limites naturais e há, além disso, a deturpação que o pecado estragou também a nossa capacidade
racional. Mas nós somos seres racionais. Dos poucos seres racionais que existem. Nós e os anjos. Né? Fora Deus. De forma que devemos usar a nossa razão. Tá? Mas um outro atributo que ele nos comunicou é o atributo da sociabilidade. Ou seja, senhores, nós somos seres sociais. Naturalmente sociais. Dificilmente alguém consegue viver sozinho. Nós tendemos a nos agrupar. Isso é historicamente, claro, de fácil de comprovar, né? Raramente alguém se isola. Raramente alguém. E se isola, em algum momento ele tem contatos, ele volta a ter contatos. Por quê? Porque é da nossa natureza, sermos sociais. Isso já está em Deus. Né? Deus é um, senhores. Deus. Mas um Deus em três pessoas. Que se relacionavam eternamente entre si. Ou seja, a sociabilidade já estava em Deus. Isso ele nos transmitiu. E uma outra característica, senhores, é a questão da moralidade, da liberdade, do livre-arbítrio, que Adão teve, que nós perdemos. Não vou tratar disso aqui, não. Ou seja, mas nós fomos criados bons com a possibilidade do mal, de optarmos pelo não bom. E assim o fizemos em Adão e Eva. Para dizer o seguinte, senhores, quem tem moralidade tem responsabilidade. Esse é o ponto, viu? Guarda essa palavrinha, essa é a palavrinha. Quem tem capacidade moral tem responsabilidade pelos seus atos. Tá. Isso tudo está em Gênesis 1 e em Gênesis 2. Em Gênesis 3, nós temos o relato da queda. Queda que nada mais foi do que um ato de desobediência, motivado pelo desejo de ser igual a Deus. Eu já narrei, né, nas primeiras aulas, em grande medida, a queda, já trabalhei a promessa de Gênesis 3,15, né, o proto-evangelho, não voltarei a fazê-lo nesse momento. Eu quero tirar aqui de Gênesis... Oh, meu Deus. Eu quero tirar aqui de Gênesis 3, mas as consequências. Eu quero olhar com vocês um pouquinho mais devagar aqui, quais foram as principais consequências da queda. A teologia calvinista vai chamar essas consequências de depravação total. Depravação total da raça, senhores. Né? Quer ver? Quem aqui não veio de Adão e Eva? Estávamos todos lá. Então a raça cai. Com ele caímos todos nós. E o retrato de Deus sobre o homem natural, o homem que ainda não se converteu, você vai encontrar ele lá em Romanos 3. É um retrato terrível, senhores. O que Romanos 3 diz sobre a raça humana caída é o seguinte, olha, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se perderam, todos se extraviaram, todos a uma deixaram de lado o projeto. Não há quem busque a Deus. Não há. Esse é o retrato do homem natural. Porque o pecado teve consequências seríssimas, gravíssimas e amplíssimas. Ele pegou tudo. Ele não deixou nada. Por exemplo, a razão, deturpou. A capacidade social, deturpou. A moralidade, deturpou. E é tão engraçado assim que você erra para mais e erra para menos, né? Come demais, errado. Come de menos, errado. Então, a vida humana deformou-se em todos os seus aspectos. É isso que a Bíblia vai chamar então de depravação total. Mas, sendo um pouquinho mais específico,
As principais consequências aí, então, da queda são a morte. Morte que na Bíblia tem dois sentidos. Eu acho que eu já expliquei isso aqui, mas vou falar de novo. Morte física, separação entre a sua parte espiritual e a sua parte física, né? A sua alma e seu corpo vão separar. Isso é consequência do pecado. Se Jesus não voltar, haveremos todos de passar por ela, né? Mas a pior morte não é essa. É o que nós chamamos aí de morte espiritual, que é a separação de você e Deus. Ou seja, você, a partir da queda, está alienado de Deus, separado de Deus, você virou as costas para Deus. A partir do momento, então, que você nasce na raça de Adão, você já nasce dizendo assim para Deus, não quero. O senhor fica aí, eu vou cuidar de mim. É a morte espiritual, que todos os homens já nascem nela. E que se não houver a ressurreição espiritual, né? Como Jesus disse para Nicodemos, importa que você nasce de novo, se não houver esse novo nascimento, essa morte espiritual perdurará por toda a eternidade, essa separação entre você e Deus. Mas uma outra consequência aí, senhores, é que tudo complicou. Os mandatos, o cumprimento dos mandatos daquelas outras ordens também complicaram, né? É o que o Cícero disse. Nem parece que o trabalho merece entrar no céu. Por quê? Porque o trabalho agora, ele é do suor. Ele é em meio a dores, é em meio a lutas, é em meio a desgaste, é em meio a sofrimento. A natureza é contra a gente, as outras pessoas são contra a gente, tudo é contra a gente. É com o suor que nós cumprimos o mandato cultural. Mas também é com dor que nós cumprimos o mandato social, senhores. Ei, a injeção de anestesia é recentíssima. Quantas milhões e bilhões de mulheres aí deram à luz em meio a dores terríveis? E a gravidez não é um processo fácil, é? E o relacionamento homem e mulher é um relacionamento fácil? Simples? Sim, consequências da queda, né? Os mandatos se complicaram, o cumprimento dos mandatos se complicaram com a queda. Tudo isso, então, está em Gênesis 3. Mas em Gênesis 4 e 5, começa uma parte aí que a gente já não conhece muito bem. Mas é a história de Caim, Abel e Sete. O que tem de importante para nós aqui, Paulinho? Tem que aqui começa a ser mostrado que o mundo passa a ser dividido, senhores, entre dois povos, duas culturas. Povo que ajunta e povo que espalha. Não há um terceiro povo. Há dois povos habitando o universo. Hoje eu estou daquele jeito, hein? Vou contratar um assessor. Há dois povos que habitam o nosso universo, senhores. O povo de Deus e o povo sem Deus. Isso começa a ser mostrado aqui, revelado aqui em Caim, Abel e Sete. Povo de Deus, que é um povo amado. Quer ver? Abre lá para mim, 1 Pedro 2, de 9 a 10. 1 Pedro 2, de 9 a 10. Quem achar? Vós, porém, Esse. vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres todos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse texto está falando de você. Você que é povo de Deus. Você que não era povo de Deus. Né? Você que nasceu sendo não povo de Deus. A não ser que é filho de crente. Né? João Batista já desde o ventre
Foi só eu acredito nisso. Mas você é povo de Deus. A misericórdia de Deus te alcançou e te fez povo dele. Então você é nação santa. Povo separado. Você é uma raça eleita. Ele te amou lá na primeira aula, né? Os 3 lá na eternidade. Quem vai por nós? Eu vou, eu garanto. Então vai que eu escolhi. Você. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo que ajunta. Povo que caminha com Deus. Povo que é diferente dos outros povos. Raça eleita, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de Deus. Em palavras, em comportamento, em atos. Ou seja, é um povo que existe para a glória dele. É um povo que existe para se relacionar com ele. 2 povos, então, habitam. O povo de Caim e o povo de Abel e o povo de Sete. Nós conhecemos a história, né, senhores? Os 2 vão sacrificar a Deus e Deus aceita o sacrifício de Abel e Deus rejeita o sacrifício de Caim. Por quê, senhores? Por quê? Gênesis 4, 3 a 7. Outra pessoa abre para mim Hebreus 11, 4 e outra pessoa em 1 João 3, 12. Gênesis 4, de 3 a 7. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti dominá-lo. Será que Deus rejeitou Caim porque Caim ofereceu frutas, legumes e verduras? Já Abel ofereceu carne, né? Alguma coisa mais ligada aí ao judaísmo, ao cristianismo, ao que vai andar para frente. Não, não é isso não. Não é isso não. A questão é que Deus já sabia que o povo dele era de Abel, então ele colocou Abel para fazer o sacrifício que vai refletir o sacrifício que ele faria. Mas não é o fato de um ter escolhido uma coisa, ou outro ter escolhido outra coisa, não. O que pegou está lá nos outros versículos lá. Hebreus 11, 4. 1 João 3, 12. Lê 1 João primeiro. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Sim, Caim era do mal. As obras de Caim eram do mal. Agora o sacrifício em si, Hebreus 11, 4. O que faltou para Caim aí? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo, depois de morto, ainda fala. O que Abel tinha que Caim não tinha? Fé, senhores. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele saiba que Deus existe. E que Deus é galardoador daqueles que o procuram. Ou seja, senhores, aquele que se aproxima de Deus é preciso acreditar que Deus é quem é. Soberano. E que ele é bom para mim. Abel tinha. Caim não tinha. Abel via em Deus quem Deus era e o quanto Deus era bom para ele. Caim não via. Por isso, o sacrifício de Caim não foi aceito. E Caim, então, sente inveja. E Caim, então, sente raiva.
E Deus fala para ele: ei, são suas obras. Domina o seu desejo. Me enxerga como eu devo ser enxergado. Aí você vai ser aceito. Deus foi a ele, falou para ele o que ele devia fazer. Mas o que Caim fez? Caim sai dali e vai matar Abel. E mata Abel. E Deus então volta até Caim. Fala assim: cadê seu irmão? Caim fala assim: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso quem tem que cuidar do meu irmão sou eu, nem minha mãe, nem meu pai, não? Ou minhas irmãs? Deus vira para ele: ó, o sangue dele clama a mim. Senhores, Deus é um Deus moral. A lei moral diz o seguinte: morte, morte, né? Não é isso? Morte leva à morte. No entanto, Deus resolve não matar Caim. Porque de Caim vem uma raça que vai habitar. Caim então se separa com alguma irmã, né? O texto vai dizer uma irmã, mas muito provavelmente ele saiu com mais de uma irmã. E vai para longe. E vai esconder. E vai viver morrendo de medo de alguém matá-lo. Tanto que da descendência de Caim surge a cidade. O que tem a ver, Paulinho? Cidade quer dizer muro. Muro é bom ou mal? Muro é um mal necessário. Ele é um mal que nesse mundo precisa. Arma é bom ou mal? É um mal. Mas um mal, muitas vezes, necessário. Entendeu? Nesse mundo precisa. No céu não entra. Não precisa. Nem muro. Nem arma. Mas Caim morrendo de medo. Constrói muros. Para separá-lo dos demais. Para protegê-lo dos demais. Mas Deus é bom para todo mundo, viu, senhores? Até para quem é ruim, Deus é bom. Entenda isso. Deus não é só bom para os cristãos. Deus é maravilhoso, espetacular para nós cristãos. Mas Ele é bom para todos. Lê para mim. Gênesis 4, 17, 23 e 24. É o que vai sair aí da descendência de Caim. Coisas que vão sair da descendência de Caim. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. 17. Então, daqui nós vemos o mal necessário da cidade, que surge da descendência. 23 e 24. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Da descendência de Caim vem o mal exagerado, né? Caim foge morrendo de medo de morrer, constrói muros e o descendente dele fala assim: não, quem matar Caim merece morrer, mas quem matar a mim, Lameque, merece morrer 70 vezes 7. Ou seja, a vingança, o exagero do mal, é dessa raça, né? O mal exagerado, o mal esquisitamente horroroso. E aí vem Jesus no Novo Testamento, quando Pedro pergunta para ele, fala assim: quantas vezes se deve perdoar um irmão? Jesus volta lá em Lameque. Fala assim: Lameque é vingado 70 vezes 7.
Mas você, do outro povo, perdoa o seu irmão 70 vezes 7. Um time da maldade, um time da graça, um time da vingança, um time da misericórdia. Entendeu? Tudo isso está aqui, mas não só isso, senhores. Da descendência de Caim vem a pecuária. Vem o nosso churrasco. Né? Graças a Deus. Da descendência de Caim vem a música, senhores. Vem a metalurgia. Graças a Caim? Não. Graças à graça comum. A bondade de Deus que opera em justos e injustos, que faz nascer o sol sobre justos e injustos, a chuva cair sobre justos e injustos. A graça comum operou também, opera também nesse outro povo, que não tem os seus privilégios, mas tem bênçãos. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, não, o Senhor não me amou, eu te amei, mais do que você merecia. Todos. Eu te dei muito mais do que você merecia. Todos. Todos são agraciados, são abençoados por Deus. Mas daqui nós vemos o começo da separação de dois povos. Em Caim e Abel, né? Dois povos começam a separar. Abel não teve descendentes, mas no lugar de Abel vem Sete. A joia que vai levar adiante essa linhagem. E aí a sua Bíblia vai trazer a descendência, que vai levar de Sete até Noé. Senhores, dois povos saindo ali, mas de repente a gente vê a história de Noé e fala assim, só tem um povo. Cadê o povo de Deus? Está numa família. Senhores, a Bíblia é a história mais linda que já foi escrita. Porque ela tem cenas dramáticas, senhores, o tempo todo. Às vezes a gente não percebe, mas ela tem cenas dramáticas. Fala assim, agora o plano falha. Ué, porque só tem uma família. É todo mundo do mundo contra uma família. E aí começa a história de Noé. Nesse mundo de corrupção generalizada, onde o povo de Caim estava dominando. Mas Deus vem. Deus vê e Deus exerce juízo. Fala assim, tá ruim demais. Vou exercer juízo. Só vou preservar uma família. Vocês conhecem a história, né? Eu não vou narrar a história, mas vocês conhecem a história. De forma que Deus traz o dilúvio. Deus opera milagres, senhores. Um milagre para exercer juízo e, no entanto, preservar uma família do povo dele. Vamos parar com essa bobagem, nós cristãos, de tentar explicar milagre. Eu já falei isso aqui, mas deixa eu repetir. Como é que todos os animais do mundo entraram na arca? Meu irmão, eu não sei. Isso chama milagre. A arca podia ser do tamanho dessa cadeira. Chama milagre. É isso que aconteceu. Vamos parar de ficar explicando. A arca tinha tantos, não cabia. Uai, paralítico anda? Gente ressuscita? Me explica? Não tem explicação, senão não chamaria milagre. Então, o dilúvio é um milagre. Todo ele é um milagre. Que o Deus que criou as leis da natureza pode e fez para preservar o seu povo. Que engraçado. Deus preserva a família, sobra só a família. Noé, Sem, Cão e Jafé. Pouco depois, o trem está bagunçado de novo, né? O trem está bagunçado de novo. Aqui tem um trocadilho maravilhoso.
Sem é aquele que está com. E cão é aquele que está sem. Foi bom? Não. De Sem sai a linhagem da igreja, dos semitas. De Cã e Jafé, e aí pode ser Cão ou Cã, né? E Jafé, sai o outro povo, né? Logo depois. Mas nós vamos ter aí a Torre de Babel, mas lá na frente Deus vai atrás de um semita. Vou fazer promessas para esse semita. Quem é esse semita? Abraão. Um descendente de Sem. Lá na frente Deus vai atrás. Mas antes dessa história de Abraão, vamos pensar um pouquinho no episódio da Torre de Babel, que está lá em Gênesis 11. Lê para mim aí, Gênesis 1, 28. Gênesis 9, 1. Gênesis 1, 28, vocês já leram, hein? Vamos reler, né? Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteje pela terra. Enchei a terra, guarda isso aí. Agora lê para mim, Gênesis 9, 1. A coisa está recomeçando com Noé. O que Deus fala para ele? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Epa! Sim. Além sobre o de Lucas, a gente tem muitas comprovações assim, científicas que abraçam muito essa interpretação. A primeira explicação, mais de 200 etnias que falam sobre uma grande catástrofe global, né? Aí a gente tem muitas coisas que a gente pode pesquisar e estudar. Por exemplo, na Antártica, Groenlândia, essa parte ártica, a gente não pode acessar. Eu não posso, por exemplo, ir lá para a Antártica. Lá tem petróleo, lá tem muito petróleo. Como é que o petróleo foi para lá? Sim. Então, aí, essas interpretações, por exemplo, as pessoas podem interpretar na questão da Pangeia, né? Teve uma terra que era uma terra só, que a gente fala que era uma terra seca, e depois a gente vê que esse continente foi... Desdobrou, né? Espalhou. Como é que se explica isso? Exatamente da água que veio de baixo para cima, né? Ela comprou e ela fez tudo isso. Quando essa água veio de baixo para cima, a gente tem uma coisa chamada talude, que é como se fosse uma parede de rocha. Assim. Exatamente, e aí onde nascem as praias. A gente, por exemplo, os fósseis. A gente tem fósseis, o que é mais comum de todo mundo conhecer, fósseis de dinossauro, né? Essas coisas. Só que a gente tem fósseis de plantas. Sim. A gente tem fósseis de outras coisas que ninguém... A gente tem, por exemplo, uma árvore, que ela é uma árvore petrificada. Ou seja, uma árvore que se tornou velha. Como é que ela se tornou velha? Através daquela terra que adentrou no meio da árvore. Sim. Então a gente tem muita comprovação. Por exemplo, o Grand Canyon. Você pega na internet e pesquisa sobre o Grand Canyon. Aquela água ali, foi um descoloco da água. Sim. O que o irmão está colocando é assim, tem muitas evidências, né? Tem muitas evidências a provar que é um fato histórico. Então, mas isso aí nós vamos estudar no outro curso, né? Essas questões assim mais de apologética, de defesa, de luta de evidências racionais de que a verdade bíblica é uma verdade histórica, e de fato é. Então, senhores, aqui, voltando à Torre de Babel, nós temos aí ordens, lá no começo para Adão e Eva e agora para Noé. Enche a terra, rapaz. Olha o tamanho do planeta aí. Enche isso aí de gente. Aí o espírito de porco aparece em Gênesis 11, 4. O que diz lá? Gênesis 11, 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tomemos no cérebro o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A ordem não era o inverso? Espalha pela terra toda.
Aí vem a turma e fala assim, nada, vamos fazer uma torre grande aqui, se vier outro dilúvio, a gente tá para cima das nuvens. Vamos fazer uma torre aqui, e a gente fica célebre ainda, e não vamos espalhar não. Ah, vão não. Vão não, né? Aí vem Deus e faz com que eles se espalhem, faz com que eles cumpram, mesmo sem querer, o projeto dele, o mandato dele. Mas, passada aí a Torre de Babel, então Deus vai atrás de um semita. E o último dos semitas dessa genealogia aí, né, de descendentes de Sem, é Abraão. E Deus vai tratar com Abraão aqui em Gênesis, dos capítulos 12 até o capítulo 25. O Rodrigo até parou de me pedir para passar as transparências, porque eu não passo mesmo. Então, nós temos aí a história de Abraão. Dá para ver esse quadro aqui? Não dá não, né? Mas depois vocês olham. Essa aqui é aquela cena de Gênesis 15, onde Abraão, já quase cansado, né, com sono, depois de ter espantado os animais, né, para esperar Deus, tinha separado os animais para firmar o contrato com Deus, e Deus então passa em meio aos animais como uma luz. Nós tratamos disso lá nos pactos, na teologia dos pactos. Mas então o que é que nós temos de importante aqui na história de Abraão, que é riquíssima, né, senhores? Nós temos essa aliança da promessa, né, que é um povo separado. Deus promete a Abraão que dele ele faria um povo separado, instituiu aí um rito para demonstrar isso, o rito da circuncisão. Rito da circuncisão esse que até hoje é usado para adentrarmos a igreja, né? No seu substituto chamado batismo. O batismo substitui a circuncisão, ou seja, é o rito para simbolizar a entrada da pessoa em meio ao povo de Deus. Então, circuncisão, outra coisa que Deus promete, a terra prometida, no caso a terra física, Canaã, que simbolizava a Canaã celestial. E Deus promete então a graça para Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus, então, e no fim, olha, isso é uma graça especial, um cuidado especial de Deus. Olha, Deus vai proteger você de tudo que está aí. Eu vou te abençoar, vou abençoar os que te abençoarem, vou te proteger do mal, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Mas no fim ele dá a dica da graça comum, né? Ele fala assim, em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Até pro outro povo, eu tenho bênçãos para eles. Né? Os valores morais, senhores. A ideia de família. Tudo isso vem do cristianismo, né? Tudo isso vem dessa preservação moral que também o cristianismo traz para o mundo, que Deus traz ao mundo através do cristianismo. Em Abraão também nós temos essa ideia aí dos dois povos, né? Um povo de Sara e um povo de Agar. Um povo de Isaac, filho de Sara, o povo da promessa, e o povo de Ismael, o povo não da promessa. Isso quem está dizendo não sou eu não, senhor. Abre lá em Gálatas. Olha o apóstolo Paulo aí. Gálatas 4, 30 e 31. Gálatas 4, 30 e 31. Vamos acelerar, senhores, porque senão eu não consigo. Quando que diz a Escritura? Lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós somos filhos da livre. Nós somos descendentes aí, de Isaac, de Sara.
Nós não somos de Ismael. Ismael é outro povo. Deus abençoa? Sim, mas não tanto quanto nos abençoa. E por último, senhores, percebam em Abraão, e como nos demais aí patriarcas, né? O seguinte, a Bíblia conta, e conta assim com requintes, né? Coisas horríveis que esse pessoal fez, né? Davi, Abraão, Isaac, Jacó. Deus não esconde, não. Primeiro por um motivo. Nessa história aqui só tem um super-herói. Só um. Chama Jesus. Todo o resto é tão humano quanto eu e quanto você. Sim, Hebreus vai chamar de heróis da fé. Ou seja, tem atos. Deus usou de forma diferente, mas super-herói só um, só Jesus. De forma que a Bíblia vai nos contar o que Abraão fez. Ei, a história de Abraão e Agar, né? Abraão tentando aí, o pai da fé, com tão pouca fé, né? Tentando acelerar o projeto de Deus, dar uma ajudinha para Deus. Não, o tempo está passando, eu já estou centenário aqui, não tem filho. A mulher sugere um negócio e fala, vamos. Né? Vou receber, então, fazer um filho em outra mulher, e Sara recebe como se fosse filho dela, igual no conto da Aya. Já viram o conto da Aya? Tá no Netflix aí, não assiste não, porcaria. Né? Nasce nos joelhos da outra, então é do outro, o filho. É isso que eles vão tentar fazer. O pai da fé. E o pai da fé também, ele, certa época, desceu no Egito. Eles viram a mulher dele, muito bonita, gostaram da mulher dele, falaram, não é minha mulher não. Deixou, jogou para as cobras. E ele repetiu isso aí, não só no Egito, ele fez isso também lá, em Canaã, no meio dos povos cananitas. Não é minha mulher não. Se eu disser que é minha mulher, eles me matam. Sim, Cícero. Só para você não. Você está dando rápido aí. Daria para você explicar um pouquinho a figura de Melquisedeque abençoando Abraão? Porque assim, fica uma lacuna, porque, pelo menos para mim, entre os semitas, se eles continuavam na prática do sacrifício, do perdão do pecado, porque parece que é um cara que aparece do nada, assim, que você não sabe a história dele. Sim. Eu vou falar rapidinho, mas eu vou te passar 2 estudos do Nicodemos sobre Melquisedeque. Lá ele explica melhor. Porque Melquisedeque é tratado em Gênesis 14 e é tratado lá em Hebreus, né? Então, em Hebreus, o que o autor aos Hebreus está fazendo é dizendo assim, olha, Cristo é superior aos levitas. Porque Cristo é da ordem de Melquisedeque. Alguém que não tem começo, né? Isso quer dizer que Melquisedeque veio do nada? Não, é só que não está escrito em Gênesis a origem, né? Não tem muitos detalhes sobre Melquisedeque. Então, quando o autor aos Hebreus fala isso, ele está falando assim, olha, Cristo é superior, porque nem levita ele era. Ele era da tribo de Judá. E ele é o sumo sacerdote. Então ele está justificando Cristo como superior e usando a figura de Melquisedeque para falar assim, não necessariamente um sumo sacerdote tem que ser levita. Tá, isso em Hebreus. Agora, o fato de Abraão vir e depois de uma guerra contra reis e pagar dízimo, né, a Melquisedeque e ser abençoado, porque é o superior que abençoa o inferior, né? Isso meio que nos dá a entender que em meio aos semitas, que é o povo de Deus, né? Que aos pouquinhos vai afastando, mas é o povo de Deus, a descendência. Havia ainda vislumbres da adoração, tá certo? Vai ter um pouquinho disso em Balaão também, né? Porque o rei de Moabe vai lá na terra de Abraão, antiga,
e encomenda alguém de lá para amaldiçoar o povo. Então é meio que um vislumbre. Bom, isso é o que eu posso te dizer e depois eu vou te passar, tá certo? Os estudos lá que são mais aprofundados. Mas é mais ou menos então por aí. Melquisedeque provavelmente um semita. E tinha ainda um pouco da... Eu vou colocar no grupo. Tá bom? Vou tentar colocar no grupo. Tá. Então, Isaac. Rodrigo, quem sou eu sem você, meu jovem? Isaac, o filho da promessa. A história vocês conhecem. O principal evento da história de Isaac é o sacrifício, né? Onde Deus, depois de muito tempo, dá para Abraão um filho, e depois o mesmo Deus vira para o filho e fala assim: mata ele para mim. Vamos lá. Bota a madeirinha nas costas. Bota a madeira nas costas. Esquece isso não. Alguém vai botar a madeira nas costas, vai? Vai. Bota a madeirinha nas costas e vamos. Chega lá, prepara. No caminho, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso aqui. No caminho, o danadinho vira pro papai e fala assim: papai, a faca tá aqui, o fogo tá aqui, a madeira tá aqui. Quem vai morrer? Olha o pai da fé e vira pro filho e fala assim: Deus proverá. Pai da fé, senhores, Deus proverá. E arma tudo, e amarra o menino, e coloca o menino lá para ser sacrificado. E levanta a faca e Deus provê. Abraão, para, não é seu filho que vai morrer. Quem vai morrer é o meu. O meu filho vai morrer, o seu não. Segura a faca. Vê ali o símbolo do meu filho ali, um cordeirinho? Pega ele. Ele vai morrer. Essa é a parte assim mais simbólica, né? De Isaac enquanto o filho da promessa, aquele que simboliza aquele que viria. Mas Isaac também é um pecador. Aprendeu com o papai que em perigo deixa a mulher para lá, né? A mesmíssima história de negar a mulher por medo de morrer, fala assim: sou casado não, aí o cara leva. Ei, Deus dá um jeito lá de mostrar pro cara que ele não pode dormir com a mulher do outro, porque ela é casada. Assim, por que você não me falou? Eu tenho medo de morrer. Então, o mesmo pecado que Abraão cometeu, ele também comete quando ele nega o casamento. E aqui começa um probleminha também que vai afetar aí mais de um patriarca, que é a preferência entre filhos, né? Em Isaac tinha o queridinho Esaú. E Rebeca tinha o queridinho Jacó. Ah, mas amargaram por conta disso, hein? Amargaram por conta disso. E aqui, então, dois povos também. Em Esaú sai um povo. Jacó, o trapaceiro, sai outro povo. O povo de Deus sai de Jacó, senhores. O povo de Deus sai de Jacó. História de Jacó, né, que eu já chamei de trapaceiro, porque era mesmo. Enganador, trapaceiro. Polígamo. Abraão não foi. Abraão teve um negócio de Agar, né? Mas Abraão tinha só Sara. Quando Sara morreu, pegou Quetura. Casou de novo. Isaac também só teve Rebeca. Mas Jacó resolveu ser polígamo. E tinha esse problema também do filho preferido. Mas, apesar de Jacó ser o que foi e o que era, senhores, Deus encontrou Jacó. Deus foi atrás de Jacó. Jacó lutou com o anjo. E Deus salvou Jacó. Deus abençoou Jacó. Apesar dele ser o que é, Deus cuidou de Jacó. E Deus mudou o nome de Jacó. Antes de você começar aí a falar mal assim de Jacó e a pensar tão mal de Jacó, senhores,
Olha para você. Ei, dá uma olhadinha em você. Você é Jacó, velho. Deus te abençoa, Deus cuida, Deus te dá as coisas. Você nega, você trapaceia, você ilude os outros, você não tem fé, você só pensa em você faz preferência entre pessoas. Jacó também aprendeu com o papai, né? Jacó, tio queridinho, José, filho da minha velhice. Você é Jacó, senhores. Jacó teve muitos problemas familiares. Muitos problemas familiares. A ponto de um filho vender o outro. Um filho querer matar o outro. A ponto de Judá e Tamar, conhece a história? Judá, filho de Jacó, senhores. Teve um filho, casou o filho morreu sem deixar descendência. Casou outro filho e a mulher parecia uma viúva negra, né? Casava com ela, morria. Ele falou, não vou dar o outro. A mulher então, finge prostituta e Judá dorme com ela. E tem um filho dela. E ela esperando para casar com o filho dele, que ele não ia dar, né? E vê que ela está grávida, vem o moralismo de Judá. Sem vergonha! Engravidou! Vão te matar! Me mata, mas me mata. Quem é o pai? Quem é o pai? Toma aqui suas coisas. Com que você pagou a prostituta. São suas as coisas. Então, o povo de Deus é meio assim, senhor. Né? Não depende de nós não, viu? Levanta as mãos para cima e fala assim, graças a Deus, é pelo Senhor. Não é pelo que eu sou, pelo que eu faço, é pela graça. É Ele que te salva, apesar de você. Apesar do quão ruim você é, do quão maldoso você é. Mas aí nós chegamos então no último, José. A história vocês conhecem, mas José, ele é um símbolo muito bom de Cristo, né? Pois é, ele não se mostra nada de ruim disso. Exatamente. Só 2 personagens bíblicos assim do Antigo Testamento, dos maiores, né? Não é narrado assim nenhum fato que você possa dizer assim, olha, esse fato aqui é um pecado. Daniel e José. São os 2 únicos assim que a Bíblia não narra. Mas José teve erros, né? José teve pecados, apesar da Bíblia não os revelar, mas José os teve. E José simboliza Cristo muito bem, porque José é o seguinte, olha só, José é um filho mais importante do que os pais. No mundo antigo, senhores, existia uma hierarquia muito rígida, né? Entre pai e filhos, entre irmão mais velho, primogênito e demais. Isso era muito valorizado nos dias antigos, e de repente Deus dá para José 2 sonhos. No primeiro sonho ele é maior do que os irmãos. E os irmãos se revoltam. Rapaz! Imagina se o caçulinha virar para você, não, eu sonhei o seguinte, que você se ajoelhava para mim. Mas não contente com isso, Deus dá um outro sonho para José, em que os pais se ajoelham. Os pais se submetem a José. E aí que os irmãos ficam bravos mesmo. Já era um queridinho do papai. E ainda agora está se achando. Vira oportunidade, vamos matar. Um deles vira e fala, não mata não, vamos vender. Gente boa. O irmão, gente boa, vira e fala assim, não mata não, vamos vender. E venderam. E José vai então ao Egito, vocês conhecem a história, né? Escravo, cresce na casa de Potifar, e cresce, e a danada da dona da casa resolve encrespar com ele. E atrás dele, aquele rapazinho então escapa da mulher, mas não escapa da punição, né? Porque vai parar na cadeia,
e na cadeia ele cresce ainda, e é injustiçado lá na cadeia, né? Revela os sonhos lá, explica o sonho do padeiro e do copeiro, e o copeiro esquece dele. Mas na hora certa, Deus tira ele do sofrimento e leva para Faraó, e ele faz algo que salva a cabeça de Faraó. Nós vimos na aula passada, né? Ele salva a cabeça de Faraó, então Faraó constitui ele como o segundo do reino. O 02. Senhores, a vida sofrida de José teve um propósito. Foi através da vida sofrida de José que Deus preservou o povo dele. José reconhece isso, né? Eu não vou ler o texto, está na sua apostila aí. José, quando os irmãos vão ao Egito, precisando de comida, depois José se revela então aos irmãos e fala assim: ei, não foram vocês. E aí é aquele negócio, né? Foi e não foi. A culpa é deles. Mas Deus transformou o que vocês fizeram de errado em bem, para a preservação do povo de Deus. Se for ver também, ele enganou colocando o ouro na sacola do menino. Sim. Sim. Tudo isso faz parte da história, né? Mas eu estou só no resumão lá no final para dizer o seguinte: a vida de José foi sofrida para servir a Deus, para servir de instrumento de Deus, para preservar o povo de Deus, para transformar o povo de Deus num povo como as areias do mar. O que Jesus fez, senhores? A Deus agradou moê-lo. Isaías 53. Jesus sofreu, senhores. Foi para uma terra que não era dele. Largou lá o céu. Foi para uma terra. Viveu uma vida de sofrimento, de dores, de homem que sabe o que é sofrer. Para salvar, no fim, o povo dele, o povo de Deus. É isso que a história de José vai revelar, é isso que a história de José vai nos mostrar. Deus usando pessoas para transformar o mal em bem, de forma que essa transformação salva o povo de Deus. Como é que termina o livro de Gênesis? 3 coisas. Termina com o povo de Deus, indicado aí por 70 pessoas, entrando no Egito. Não é em qualquer lugar do Egito. A José foi separado, aos irmãos de José foi separado o melhor do Egito, o delta do Nilo. Onde o rio faz assim, ó, na beira do Mediterrâneo. A terra de Gósen, terra propícia, aquilo que os irmãos de José precisavam. 70 pessoas entrando no Egito em segurança, no melhor da terra. O livro termina nos dizendo que Jacó então morre, não sem antes pronunciar a palavra de Deus de bênção sobre os seus filhos, dizendo assim: olha, vocês são abençoados. E o finalzinho do livro é a morte de José. José morre. E antes de morrer, ele mostra que ele está firme nas promessas. Ele fala assim: senhores, eu estou morrendo, mas um dia Deus vai vir até vocês. E Deus vai cumprir a promessa que fez a Abraão da terra. E quando ele fizer isso, levem os meus ossos. Eu quero estar lá.
junto com vocês. Assim termina o livro de Gênesis. Conclusão, senhores. O que nós vemos aí em Gênesis? Só há um Deus, criador, mantenedor e governador do universo. Soberano. Nunca se relacione com ele sem ter muito firme isso. Soberano. Ele. Esse Deus criou de modo especial o homem para se relacionar com ele. Mas o homem, ser moral, não quis. Então Deus, tão somente por graça e por amor, ele vai agir para salvar um povo para si, levando esse povo à terra prometida. E aqui em Gênesis, essa linda história começou. Deus seja louvado. Senhores, sobre Gênesis, alguma questão, alguma pergunta? Não? Sim, minha irmã. Aí, quando fala na parte de dilúvio, Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Sim. Se arrependeu literalmente. Não. Ei, Deus planejou tudo, né? Deus planejou tudo. Todas as vezes que você vê assim, uma mudança na palavra, por exemplo, arrependimento, mudança no relacionamento. Deus já sabia tudo que ia acontecer. Mas então, naquele momento, há uma mudança de relacionamento. Olha só, Deus olha e fala assim, olha, me desgosta muito. Me desgosta muito. Mas o plano segue. Tá certo? Então é sempre nesse sentido. Deus fala individualmente para nós assim, olha, o salário do pecado é a morte. É ou não é? No entanto, com o arrependimento, muda. Não muda? Deus mudou? Quem mudou? O relacionamento mudou. A forma como o povo se relaciona, como o indivíduo se relaciona com Deus. É sempre nesse sentido. Bem, Tá bom? é importante a gente lembrar que toda vez que assim, a mente humana não consegue entender Deus na sua totalidade, porque Deus é grande demais para que a nossa mente pequena entenda, ele na sua completude. Então, toda vez que a Bíblia humaniza Deus, é no sentido de fazer a gente entender. Então, por exemplo, quando fala assim, o braço forte de Deus, a mão direita de Deus, o olho, né, o olho de Deus está sobre a face da terra. Aí é o que eu pergunto para meus meninos, o olho de Deus. Então, Deus tem o olho azul, preto, né? Não, não é nesse sentido. É no sentido de fazer a gente entender aquela passagem, aquele sentimento acerca de Deus. Sim. Existem alguns textos. Existem, assim, alguns textos também que vão esclarecer muito bem isso aí. Eu posso procurar. Você me faz a pergunta no Zap, eu vou atrás de uns textos que explicam especificamente os textos, entendeu? Porque não é uma vez só que essa expressão é usada, né? Que Deus se arrependeu, entendeu? A partir da morte de José, o povo de Israel passou a ser 13 tribos. Não, são 11. São 12 tribos. Continua as 12. São os 12 filhos. O que aquele papelzinho da aula passada lá faz é o seguinte, porque nas tribos, quando foi distribuir a terra, você tem os 2 filhos de José, né? Manassés e Efraim. E como colocar isso aí? E permanecer 12? É porque Levi está fora. Levi não herdou a terra, né? Então você tira Levi, tira José, bota Manassés e Efraim. Entendeu?